Olá, bom dia. Eu sou Brenda Lara e este é mais um Ciência em Foco, uma live que nós vamos fazer a partir de agora, aqui no perfil da Alvorada FM. Nós vamos conversar mais uma vez com o infectologista e integrante do Comitê de Combate à Pandemia de Coronavírus da Prefeitura de Belo Horizonte, Dr. Carlos Starling. Você, enquanto a gente vai localizando o doutor aqui, você já vai dando seu coraçãozinho aí, manda essa energia pra cá, porque hoje tá frio em Belo Horizonte, então esse calor vai ser importante. Nós vamos falar então aqui sobre flexibilização, né, gradual do comércio de BH. Vamos falar em que pé que estamos aqui nessa pandemia de coronavírus, como que vai ficar daqui a alguns meses, enfim. Você estiver acompanhando aí, já pode também mandar sua dúvida. À medida que a gente vai conversando os assuntos, a gente vai fazendo para o Dr. Carlos Starling as suas perguntas e a gente vai participando todo mundo junto dessa live aqui, né? Porque a gente sabe que ainda tem muita dúvida e à medida que vai mudando as informações, os dados epidemiológicos, a gente vai tendo outras dúvidas. Então, esse é o momento para vocês tirarem as dúvidas também. E a gente vai aqui, todo mundo junto, nesta live para esclarecer com o Dr. Carlos Starling, que vocês já conhecem, inclusive ele é bastante didático, esclarecedor, e com certeza vai ser mais uma live que a gente vai sair aí conhecendo um pouco mais sobre essa doença, né, que tem tirado o nosso convívio com as pessoas que a gente ama, esse isolamento. Vamos ver se o doutor já está aqui. Ainda não, né? Vamos ver aqui. Só um minuto. Doutor Carlos. Carlos Starling. Vamos ver. Só um minuto, gente. Vamos acionar ele aqui. Doutor. Tá ao vivo aí, doutor? Não. Doutor Carlos Starling, só um minutinho que eu vou chamar ele aqui, gente. Vamos ver se o doutor Carlos Starling... O pessoal tá chegando aí na live. Enquanto isso, vamos ver se o doutor Carlos Starling já está aqui. Doutor, você precisa estar assistindo aí a nossa live aí no Instagram, lá no ícone lá em cima. Agora parece que tá aparecendo isso. Agora sim, gente. Vamos ver. O pessoal aí já entrando. Vai mandando coração. Ô, doutor! Ei, Bom dia! bom Tá me dia, ouvindo? tudo bom, Brenda? Tudo bem, e você? Tudo bom, você está me ouvindo direitinho? Ouvindo super bem. Você me ouve Então bem tá também? bom. Muito. Ah, então tá. Vamos lá para mais uma live, né? A gente teve algumas alterações da última vez que nós conversamos para essa, e aí o pessoal já começa a ficar na dúvida, e a gente vai falar aqui hoje sobre essa recente flexibilização gradual do comércio de BH, né? E Sim, você, como integrante do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus aqui em BH, tem bastante coisa para fornecer para a gente aqui hoje, como sempre, né, doutor? bom, temos muita novidade, né? A epidemia é assim, um dia tá de um jeito, é igualzinho às nuvens, né? Um É. dia tá de um jeito, outro dia tá do outro. Então, a gente tem que ir acompanhando. É verdade. Bom, doutor, para começar, então, a gente já vai falar sobre esse decreto que saiu na sexta-feira passada sobre a flexibilização do comércio, né? E aí, o que que a prefeitura, junto com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, avaliaram para poder chegar, então, a flexibilizar gradualmente algumas atividades aqui em Belo Horizonte? Brenda, é importante a gente esclarecer que desde o fechamento nós já estamos pensando na abertura. O momento correto de fechar é fundamental para ter bons resultados
em epidemia. Isso tem vários trabalhos científicos mostrando. Então, fechar com menos de 200 casos é essencial, né? Se nós deixarmos a epidemia avançar, né, ela vai embora mesmo. O vírus espalha muito rápido, né? Então, o momento de fechar, nós conhecemos estratégias desde o século XIV, né? Que os navios italianos eles esperavam no porto, ancoravam no porto, né, em Veneza, e tinham que ficar de quarentena, porque pessoas doentes com peste, se tivesse, ficariam dentro do navio e não transmitiam para a cidade. Então, quarentena é algo que nós conhecemos há muito tempo, e há séculos, né? E quando você não tem vacina, quando você não tem tratamento eficaz, tudo, é uma estratégia poderosa para controlar a epidemia. E nós vimos que é mesmo. Entretanto, o outro lado da moeda é que, e a moeda mesmo, né, nós temos a questão da economia, que as pessoas não aguentam, o comércio não aguenta e as próprias pessoas ficam cansadas dentro de casa, né? Então, tem que haver um equilíbrio entre essas coisas. E qual é o equilíbrio? Então, nós fizemos quarentena para que o sistema de saúde não entrasse em exaustão, não foi isso? Isso. Então, isso nós conseguimos. O sistema de saúde estava com o número de leitos nosso aqui, né? Deu tempo de preparar tudo. Hoje nós estamos com uma reserva de leitos importantes, né? Então, nós temos aí, podemos chegar a mais de 1.000 leitos hospitalares rapidamente, né? Então, deu tempo de preparar, deu tempo de chegar teste para fazer exame, que não tinha, deu tempo de educar, né, e treinar os próprios profissionais de saúde para lidar com a situação nova. Então, esse tempo foi fundamental para que as pessoas tivessem a oportunidade de serem atendidas. E nós construímos uma base metodológica para fazer flexibilização. Qual é essa base? É a velocidade com que a epidemia evolui, né? Que nós chamamos de R0, né? Que é uma estratégia estatística, né? Esse R0, se ele ficar em torno de 1, abaixo de 1, a epidemia some. 1 ou 1 e pouquinho, ela fica constante e baixa. Se ficar acima de 1,2, 1,3, ela vai embora. Então, e o número de leitos que nós monitoramos todos os dias. Fazendo isso, nós vimos que a epidemia estava estável, o R0 estava em 1,09, o número de leitos ocupados abaixo de 40%, né? Então, isso permite fazer uma flexibilização de algumas áreas do comércio, né? E, claro, nós já tínhamos implantado máscaras para todo mundo, né? A obrigatoriedade do uso de máscaras, obrigatoriedade de ter disponível álcool gel para as pessoas higienizarem as mãos. Então, tudo isso é que permitiu fazer uma flexibilização. Mas é uma flexibilização supervigiada. Se esses indicadores alterarem de forma estatisticamente significativa, o que nós fazemos? Damos um passo atrás, né? E fechamos outra vez, observamos outra semana. Isso é uma metodologia científica de se lidar com a epidemia, como eu já disse, onde nós não temos tratamento e não temos prevenção, vacina eficaz até o momento. Sim. Agora, o secretário municipal de saúde, quando fez o anúncio dessa reabertura, o Jackson Machado, no caso, disse que o plano seria feito em 4 fases, né? O que seriam, então, essas etapas? São a abertura de áreas do comércio que começam por setores onde o volume de pessoas, né, nas ruas é menor. Depois passa para um outro conjunto, que pode ser um pouco maior. Então, você vai aumentando a mobilidade social. Essas são as fases.
Então, Uhum. cada hora abre uma coisa que tem um risco progressivamente maior também. E por isso que essa flexibilidade ela é necessária, né? E é como se você tivesse, nós usamos, o Jackson gosta de usar os termômetros, né? É, é, eu já gosto de usar os velocímetros, mas a base estatística é a mesma, né? Uhum. O que fez uma coisa, fez a outra também, né? Então, a, nós vamos olhando esses termômetros. Se tiver tudo no verde, dá para prosseguir. Se tiver no verde e no amarelo, ainda dá para ir, mas se tiver verde, dois parâmetros verdes e um vermelho, não dá. Não dá para ir, né? Você tem que parar por ali ou retroceder. Então, esses termômetros a prefeitura divulga rotineiramente. Sim. Bom, o que que o senhor já pôde observar desde segunda-feira aí? Como é que está sendo o comportamento da população aqui em Belo Horizonte diante dessa reabertura gradual do comércio? Tá? O pessoal Brenda, tá vendo? hum, Brenda, ainda é muito cedo para a gente poder avaliar, né? Uhum. É, o que está dando para perceber, né, e que tem sido feita uma estatística em relação ao uso de máscaras, o distanciamento social, que tem sido observado na maior parte dos estabelecimentos, né? A Guarda Municipal tem orientado, né, tem feito um trabalho pedagógico muito importante. Então, é, é, essa estratégia de distanciamento social, ela é fundamental para que os números não fiquem proibitivos e nós tenhamos que voltar atrás. Mas isso pode acontecer. Exatamente. Essa foi, inclusive, um alerta que o próprio secretário disse, que você já falou aí, que se tiver um retrocesso, a cidade pode até, inclusive, ser fechada, o que é o que a gente não quer, né, doutor? De jeito nenhum, né? Mas, infelizmente, todas as opções têm que ser consideradas, principalmente diante de um cenário ruim, né? Todo esforço tem sido feito para que isso não aconteça, mas se for necessário, necessário, não tem como. Mesmo porque a gente tem que lembrar aqui que o isolamento social continua a recomendação, né? E os comércios que estão abertos, eles têm uma série de medidas para atender, para poder receber os clientes, né? Dispenser com álcool em gel, o uso obrigatório, exigir o uso obrigatório dos clientes na loja, as pessoas que trabalham nos estabelecimentos também usar a máscara de proteção, né? Perfeito, é isso mesmo. A recomendação básica é: se não tem que fazer nada na rua, não fique, não faça, né? Aham. Não vá para a rua, fique em casa. A recomendação é a mesma. Só saia se for absolutamente necessário, e se sair, saia rapidinho, quietinho e caladinho, né? Isso é um jeito mineiro de fazer as coisas, né? Então, você tem que sair com cuidado, né? E aí é uma medida geral, né? E isso, assim, nós devemos continuar durante muito tempo ainda. Por quê? A epidemia agora que ela está evoluindo para o interior do estado, né? Então, Hum, nós estamos observando um aumento do número de casos em cidades polo, principalmente aquelas que têm uma forte influência do estado de São Paulo, né? Da mesma forma que São Paulo é, é, tem tido um aumento do número de casos no interior, Minas também. E aquelas regiões próximas a São Paulo estão sendo profundamente afetadas. Uberaba, Uberlândia, Triângulo Mineiro, né? E sul de Minas tem tido um aumento do número de casos, principalmente aquelas cidades fronteiriças. Então, isso já é esperado. Desde o princípio, nós temos discutido isso, que a epidemia começou, né, nas grandes cidades, onde chegam voos, onde chegam turistas, onde sim. tem uma conexão internacional grande, e com o tempo, ela era previsto que ela fosse para o interior. E depois volta. Ela vai para o interior e depois volta. São ondas, em momentos distintos. Então, é, é, esse é o que vai acontecer, né? Não tem a menor dúvida que vai ser assim. E nesse caso, Belo Horizonte e as grandes cidades vão ser afetadas, sim.
Por quê? Porque o interior nós sabemos que tem uma limitação para o atendimento de pacientes, principalmente pacientes graves. Então, como nós temos uma infraestrutura hospitalar mais robusta, com terapia intensiva em número de leitos satisfatório, pessoal treinado, é natural que as pessoas recorram a esses centros. Então, nós ainda temos muita coisa pela frente. Inclusive, da última vez que nós conversamos, você até falou que o pessoal de outros estados já estavam vindo para BH para consultar, devido ao baixo, ainda ter vagas nos leitos, na verdade, né? Exatamente, isso continua, né? Nós estamos recebendo pessoas aí do Pará, de Manaus, Fortaleza, pessoas que estão vindo para cá, no Rio, São Paulo, e agora vão ser pessoas do interior. E por isso mesmo foram estruturadas as barreiras sanitárias, que é para identificar essas pessoas, ou pelo menos tentar identificar e orientá-las, para que elas não fiquem soltas pela cidade e transmitam o vírus para as pessoas que estão aqui. Nossa incidência, nossa viragem sorológica, ou seja, o número de pessoas que já entraram em contato com o vírus em Belo Horizonte, ainda é baixo. Por exemplo, profissionais de saúde, a prefeitura tem um centro de testagem específico para profissionais de saúde, mostrou que 4,5% só desses funcionários testaram positivo. Veja bem, pessoas que estão em contato direto com assistência tiveram só 4,5% de positivos, né? Então, se você pensar a população em geral, né, a imunidade, que a gente chama de imunidade de rebanho, né, ela ainda é muito baixa, ou seja, muita gente exposta, né? E se nós não tivermos cuidado com as pessoas que estão vindo possivelmente infectadas, elas transmitem e vão provocando surtos e mais surtos na cidade, né? E com isso a epidemia espalha outra vez. Esse é um trabalho da vigilância epidemiológica do município, né, que faz um trabalho brilhante. Sem esse pessoal produzindo essas informações que nós estamos utilizando, não seria possível manejar essa epidemia. Então, o planejamento que a equipe da Secretaria Municipal, coordenada pelo Dr. Jackson, fez desde janeiro, porque isso não é improviso, né? Então, assim que surgiu a epidemia na China, o pessoal começou a trabalhar aqui, começou a estruturar esse sistema. Então, os meus colegas de fora perguntam, por que vocês estão com um resultado tão bom? Né? Pois não, nós estamos com um resultado tão bom porque mineiro levanta cedo. Né? Mineiro levanta cedo. Então, nós começamos a Secretaria Municipal, atenta, começou a fazer esse trabalho logo que surgiu a epidemia na China, né? E no princípio de fevereiro já tinha um monte de gente, várias equipes treinadas, né? Então isso fez a diferença e faz a diferença. Sim, e é importante a gente lembrar também, doutor, que nesse tempo que a gente está agora, né, que faz mais frio, tempo mais seco, apesar de que choveu alguns dias para trás aí, mas a temperatura já está caindo, o que vai também propiciar os problemas respiratórios nas pessoas, né, até a própria gripe. Então é mais uma coisa que acrescenta nessa conta, né? Perfeito. E aí não é só o frio, é a umidade relativa do ar que cai. A Sim. umidade relativa do ar caindo resseca as mucosas, né, do nariz, da boca, da garganta, e isso facilita as infecções não só virais, como bacterianas. Então, nesse momento de frio, as pessoas, nos meses de frio, as pessoas tendem a ingerir menos água, né? Então, é importantíssimo tomar muito líquido, pelo menos 3 litros de água por dia, porque nós perdemos água quando nós falamos, quando nós andamos, quando nós respiramos, né? Então, é fundamental hidratar-se, né? Então, Sim. esse é um ponto crítico. À noite,
nos dias que a umidade relativa do ar cair abaixo de 30%, é importante colocar toalhas úmidas no ambiente, molhadas, para que elas, ao evaporar, elas subam um pouco a umidade relativa do ar naquele ambiente e evitem o ressegamento das vias aéreas, principalmente no período noturno, né, que as pessoas dormem, né, e às vezes isso vai ressecando as mucosas. Certo. Doutor, a pandemia, o pico aqui em Minas, foi adiado mais uma vez, né? Graças a esse trabalho todo que está sendo feito aí com vocês, grupo de infectologistas. O governo está ouvindo a própria ciência nesse combate ao coronavírus. E agora é 10 de junho o pico da pandemia aqui em Minas. Só que ontem, pela primeira vez, o governo estadual admitiu uma subnotificação dos casos aqui, né? E a estimativa que foi divulgada, inclusive, pelo governo é que para cada caso confirmado da doença, pode existir outros 10 que não se sabe. Isso ainda se deve à baixa testagem da doença? Você sabe, né, nos dizer o que está acontecendo? Nós temos uma subnotificação em praticamente todas as doenças infecciosas. Né? Dengue é 1 para 5 a 1 para 10 também. Né? Estudos mostram isso. Em diferentes regiões, para cada caso de dengue, você tem 10 não notificados. Né? E nós temos teste para dengue. Teste rápido, nós temos sorologia. Né? O que nós não tínhamos para essa doença até pouco tempo atrás. Nós estávamos brigando no mercado para tentar conseguir teste fora do país, né? Mas não estávamos conseguindo. De repente, esses testes começam a chegar. Nós temos, né? E aí a legislação nacional, ela estabelecia que você faz o diagnóstico de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Então, nós estávamos vendo aumentando muito síndrome respiratória aguda grave. Né? Boa parte disso, certamente, é coronavírus mesmo. Né? É o que há de diferente de um ano para o outro. Né? Então, há sim subnotificação, com certeza, mas há muito subdiagnóstico. Né? Essa é outra questão. Né? Então, não tinha como fazer o teste, você coloca como suspeito. Né? É um caso suspeito. Você não pode afirmar que seja, porque você precisa do teste em mãos. Né? Agora, o fato de não ter testes suficientes não é razão para nós não confiarmos nos dados que existem. Então, nós temos muito caso suspeito. O que a Secretaria de Saúde, particularmente o doutor Dario, né, que é o superintendente de saúde, colocou foi isso. É 1 para 10 e deve ser alguma coisa em torno disso mesmo. Né? Agora, quando nós trabalhamos com uma amostra de casos, nós temos condições de projetar o que está acontecendo. E outro aspecto, o hospital de campanha estava vazio. Então, se nós temos muitos casos, né, isso não deveria estar acontecendo. Outra coisa, em Belo Horizonte, em particular, né, nós temos ocupação de leitos abaixo de 40%. Outro indicador que não falha, Brenda, é o cartório, registro de óbito em cartório. Não aumentou tanto assim. Né? Pelo contrário, até caiu nesse período. Covas abertas. Foram abertas covas profiláticas. Né? Ou seja, os cemitérios. Né? Então, não aumentou o movimento nos cemitérios assim. Então, nós temos indicadores indiretos que mostram que a situação está estável em Belo Horizonte. Não há, se há subnotificação, e com certeza alguma subnotificação existe, né? ela não impacta os nossos dados e os indicadores que nós monitoramos. Doutor, agora passando um pouco para essa questão do isolamento, principalmente com essa reabertura gradual do comércio em BH, o que eu, inclusive, recebi de algumas pessoas reclamando de ônibus cheios e também pude comprovar, né, passando pelas ruas, vindo trabalhar, a gente acaba
tomando mais atenção para ver o que está acontecendo. E, de fato, em alguns ônibus eu pude ver realmente que tinha uma lotação acima do que Pessoas em pé. exatamente. A Uhum. prefeitura, junto principalmente com as cidades da região metropolitana, porque a BH recebe muita gente da região metropolitana aqui, eles estão pensando em como fazer, porque as pessoas vão usar o álcool em gel, vão usar a máscara, mas o transporte é uma coisa que já foge um pouco do controle de cada um, vamos dizer, né? Eu preciso tomar meu ônibus para trabalhar, o ônibus está cheio, eu tenho horário para chegar, e aí como é que faz, né? Bom, isso também foi pensado, foi muito Uhum. discutido com a BH Trans. Então, a BH Trans estabeleceu regras para esse transporte. O horário de funcionamento das lojas foi modificado para tentar evitar exatamente esse acúmulo de pessoas nos ônibus. Foi estabelecida uma lotação máxima para pessoas em pé, né? Então, o número foi reduzido. E foi colocado como obrigatório o uso de máscaras e o uso de álcool gel, a disponibilidade de álcool gel dentro dos coletivos. E isso a BH Trans tem fiscalizado. Então, eu Uhum. acho que é o que pode ser feito nesse momento, né? E ela tem discutido com o pessoal do transporte, né, com as empresas que gerenciam os ônibus, para colocar toda a frota circulando, para exatamente evitar, né, essa superlotação. Mas, se as pessoas tomarem cuidado, usarem máscara, evitar ficar falando muito dentro Do ônibus. do ônibus. Então, nós sempre insistimos, né? Ficar quietinho e caladinho, né? Por quê? O caladinho é importante, porque a máscara perde a efetividade na medida que as pessoas falam muito, né? Então, elas vão eliminando o perdigoto, então sentou do lado de alguém, começou a tagarelar, né? A máscara perde eficácia e a barreira acaba sendo rompida. Então, é Uhum. importante um certo silêncio dentro do ônibus, né? Abrir as janelas, né? Sempre Sim. para que o ar circule, né? E todo mundo de máscara. Isso saiu do ônibus álcool gel nas mãos, né? E é bom a gente falar aqui, lembrar, né, doutor, que nós já falamos isso na outra live, mas é o que você falou, a máscara, dependendo da situação, você tem que trocar ela com um certo tempo no dia, né? A cada 2, 3 horas, enfim. Eu queria que você falasse mais uma vez. Exatamente, exatamente. A máscara, se estiver falando muito, a cada 2 horas, 3 horas no máximo. Percebeu que a máscara está úmida, troque, coloque dentro de um saquinho plástico, leva para casa para lavar, coloca de molho com umas gotinhas de água sanitária, lava com água e sabão, né? Seca, preferencialmente ao sol, e depois passe com ferro quente, né? Guarda dentro de um saquinho limpo, né? Pode ser um saquinho desse de pão mesmo, guarda Uhum. dentro do saquinho limpo, tem umas 2 ou 3 máscaras, né, de reserva, e ao longo do dia vá trocando na medida que a máscara vai ficando úmida. Certo. Doutor, eu também recebi uma denúncia de um ouvinte que não quis se identificar, mas pediu para que fizesse essa pergunta, porque é o seguinte: ele disse que precisou ir ao dentista, aqui em BH. E enquanto esperava o atendimento, ele ouviu um dos pacientes que tinha tido coronavírus e ele estava em Toronto, conseguiu vir embora, chegou aqui em BH, ele ficou 40 dias isolado, se curou e tal, e a esposa estava assintomática. Mas a pessoa ficou morrendo de medo depois de ser atendida, porque ela é aquela coisa, né? Primeiro, que você está com uma situação de que depende muito das pessoas, né, falarem ou não que tiveram, ou que estavam com pessoas que tiveram coronavírus, e aí do estabelecimento, diante de uma informação dessa, tomar as medidas sanitárias para evitar que haja o contágio, já que a gente não sabe se aquele vírus ainda está na pessoa, né? Então, a questão, na verdade, é o seguinte: o que deve ser feito, os estabelecimentos, até os lugares, clínicas de saúde, elas devem
adotar medidas, por exemplo, medir a temperatura da pessoa antes de entrar, fazer uma pergunta meio que já ali, já, né? A pessoa já tem que falar a verdade. Sei se eu estou contaminado ou não, se eu tive contato. O que que você me diz nesse sentido? Bom, primeiro, uma informação geral. O vírus, ele é eliminado 48 horas antes da pessoa ter o primeiro sintoma. O primeiro Hum, sintoma. Então, ela, às vezes, nem sabe. Nem está com sintoma, já está eliminando. 48 horas antes. E elimina uma quantidade grande de vírus até o sétimo dia. Daí para frente, o número, o volume de vírus cai. Depois do 14º dia, praticamente não está eliminando mais nada. Algumas pessoas que continuam dando teste positivo, nós fomos pesquisar e vimos que não é vírus, são fragmentos virais que não têm capacidade infectante. Então, uhum, isso muda um pouquinho dentro da terapia intensiva. Pacientes entubados, tudo pode eliminar o vírus ativo por um período maior. Aí é questão dos profissionais de saúde tomarem cuidado. uhum, Agora, pacientes assintomáticos ou com sintomas leves, eles vão eliminar vírus por volta de uma semana. Uma semana estourando 10 dias. Né? Hoje, nós já estamos, pessoas assintomáticas com 10 dias, por mais de 72 horas, nós já estamos liberando para o trabalho. Né? Então, tem trabalhos, tem estudos científicos mostrando isso. Você pode fazer isso com segurança. Então, você está dentro de um consultório dentário, né? uhum, E chegou uma pessoa e falou, minha esposa, eu tive há 40 dias atrás. Não tem uhum, mais, não tem que se uhum, preocupar. Né? Agora, os dentistas, né, devem perguntar, sim, devem fazer uma anamnese. Né? Um conjunto de perguntas que é o seguinte, você teve algum quadro gripal nos últimos 7 dias, nos últimos 10 dias, com maior segurança? Né? Está tossindo, espirrando? Se tiver, então nós vamos remarcar mais para frente um pouquinho. Dá um balão de 14 dias. Né? olha só. Então, essa é uma estratégia. A mesma coisa, cirurgias plásticas. Né? Você tem, você tem absoluta necessidade de fazer agora? Né? Se não tiver, não faça. Se tiver necessidade de fazer, faça, mas o seu médico deve procurar, deve fazer um conjunto de perguntas para saber se a pessoa está tendo, né, ou teve recentemente sinais e sintomas de gripe. Né? Os médicos geralmente sabem quais são essas perguntas-chave. Sim, Né? sim. Tá tendo, perdeu o paladar, perdeu o olfato, está tossindo, está espirrando, né? Teve febre alta, né? Ou qualquer tipo de febre nos últimos 15 dias, teve. Então, não trata agora, trata depois. Né? Sim, ou seja, É, cada um fazer a sua barreira sanitária, né? com certeza, com certeza. Porque uma das vítimas é quem está tratando. Né? O Exato. próprio dentista ele pode ser vítima da contaminação e ele pode ser fonte para os outros doentes, assim como qualquer médico, né? Ou qualquer profissional de saúde. Então, é fundamental manter esse controle, porque hoje nós já não sabemos quem tem e quem não tem Covid. Né? Uhum. É a mesma Inclusive, coisa da AIDS, né? é, Vai ter exato. relação sexual, né? Você não sabe quem tem e quem não tem, então você tem que usar preservativo. Uma vez que você não tem vacina, é igual corona. Né? Quem vê É, cara não vê corona. Né? é. Mesmo porque, né, doutor, não é uma, por exemplo, uma alergia de pele ou uma coisa que você vê visível, né? É que a gente fala, o coronavírus é invisível, né? A gente não consegue ver. Então, realmente É, redobrar os cuidados mesmo, cada um cuidando de si, todo mundo junto, né? Ó, todo mundo inclusive junto. a nossa seguidora, que é a Daza Nunes, ela mandou aqui agora uma pergunta aqui, que sobre o tratamento do coronavírus, tem alguma novidade? E se quem já teve o coronavírus fica imune? Tratamento, vamos pelo tratamento. Uhum, Né? O tratamento, nós temos hoje vários estudos em andamento. Tem uma polêmica enorme em relação à hidroxicloroquina ou à sim. cloroquina. Porque politizaram isso. Né? Na realidade, isso é ciência. Todo medicamento, nós estamos diante de um problema novo.
Você não pode advogar o uso de um medicamento sem ter evidências claras de que ele funciona. E para ter evidência clara, você tem que ter uma sequência de estudos clínicos e métodos para você estudar e saber se aquilo é diferente de você não fazer nada, né? Lembrando que o coronavírus, se nós não fizermos nada, 97% das pessoas vão curar, né? Ela morre em 3%, né, aproximadamente. Alguns grupos o risco é maior. Acima de 70 anos, isso chega a 7, 8, 10, 15%. Né? Mas, enfim, a grande maioria das pessoas curam. Então, aí surge uma série de panaceias, né? Porque fala, você tomar gengibre com isso, com aquilo outro, geralmente é o gengibre, né? O gengibre sempre entra nas fórmulas mágicas, né? Então você pega o gengibre, você der gengibre com própolis, com isso, com aquilo, cura. É claro que cura, porque 87%, 90% vão curar mesmo, ou 97% curam. Então, muita coisa vai curar, mas se você não tivesse feito nada, também curaria. Né? Então, essa é a questão. Tem muitas drogas. A hidroxicloroquina está sendo pesquisada, né? O Remdesivir, que é uma droga nova, também está sendo pesquisada. Tem vários medicamentos que estão sendo investigados. Né? Alguns antiparasitários que também têm ação antiviral, que nós já usamos para tratar alguns vírus intestinais, né? Também têm sido pesquisados, mas até o momento nós não temos evidência científica de nenhum tratamento que faça de fato diferença. Né? Então, por enquanto, nós temos que observar. Em relação à imunidade, ela sim, ela parece que num período pelo menos de 1 ano, 2 anos, ela pode persistir. Mas ainda também é algo que é alvo de estudos científicos. Né? Nós ainda não podemos jurar que seja e ter certeza absoluta que essa imunidade seja duradoura. Tá. O nosso seguidor aqui, a Alcione, Souza, acabou de perguntar aqui, até quando esse vírus pode sobreviver em tecidos? Olha, em vários materiais diferentes, ele vai ter uma vida diferente. Se esse tecido estiver úmido, estiver com sangue, pode ficar dias ali. Né? Se estiver sujo, com matéria orgânica, vai ficar dias até 9 dias, 10 dias pode ficar. Né? Se tiver matéria orgânica e célula viva. Vírus não cresce e não sobrevive se não tiver célula viva para ele entrar, parasitar e reproduzir. Se não tiver, ele não vive. Então, numa superfície inerte, né, que não tenha matéria orgânica, ele morre em poucas horas. Se você usa álcool hipoclorito naquela superfície, ele morre em menos de 1 minuto. Né? Então, por isso que a gente sempre enfatiza limpeza, né? Manter o ambiente limpo, né? E, se possível, aqueles pontos onde a mão toca com maior frequência, né? Passar álcool a 70% também com maior frequência, ou hipoclorito. Né? Hipoclorito a 1%. Uhum. Olha, outra seguidora aqui, a Carlota Maria, ela falou que morou no norte do Brasil e lá eles tomam um remédio para malária. E falou que os pacientes lá é constante. Tem essa questão também, né, do remédio da malária para o coronavírus, né, doutor? É a cloroquina, é o hidroxicloroquina. É utilizado para malária em doses diferentes, né, das que nós utilizamos para esse tipo de tratamento. Então, é por isso, né, é uma droga muito conhecida, né, já muito bem utilizada não só para malária, mas para tratamento de lúpus, artrite reumatoide, psoríase. Então, hidroxicloroquina é uma droga muito conhecida. Nós conhecemos os efeitos colaterais, os efeitos tóxicos. Agora, nós temos que saber se funciona de fato para esse vírus. E para isso tem que ter estudo clínico bem controlado,
são os estudos que nós chamamos de randomizados, duplos cegos, né? E que vão dizer se de fato a droga ela tem significado ou não, né? E aí nós abandonamos as paixões políticas e vamos para o aspecto científico. Exatamente. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde recentemente até cancelou os testes clínicos com a cloroquina justamente pelos riscos que podem causar nas pessoas, né? Como a arritmia cardíaca, enfim. Mais uma vez a ciência, né? É preciso ter critério, porque senão cada hora surge uma. Agora. Oi, doutor? Oi, Tá estou nos... aqui. Ah, voltamos. Pode continuar. De vez em quando sua imagem some, mas sua voz não. Então tá. Agora estamos ok. Pode falar. Sim. Ok. Então tá. Bom, outra coisa também que eu observei, perto da minha casa tem uma pista de caminhada. Tinha desde crianças a idosos caminhando sem máscara, sem proteção nenhuma. Eu queria que você falasse dessa, vamos dizer assim, é uma onda que a pessoa, se tiver contaminada, deixa, tem uma metragem, não tem? Que deixa no ar para quem está vindo atrás, e reforçar a importância de quem for fazer uma caminhada, não deixar a máscara de lado, né? É isso aí. Isso é importantíssimo. Veja bem, uma quarentena prolongada, ela tem efeitos colaterais também. As pessoas, principalmente quem já tem algum problema cardíaco, então os botões da camisa começam a fazer isolamento social. Não encontra com a, né? Não encontra com, ficam isolados da casa, né? Então é importante a gente enfatizar a, a, que a atividade física ela é necessária. Entretanto, não é a atividade física onde todas as pessoas concentram no mesmo local. Hum, Porque quando você tem um local, por exemplo, uma praça pública, aí já vem o pipoqueiro, vem o vendedor de cachorro-quente, o vendedor de picolé, e ali em torno, nesse espaço, as pessoas aglomeram. O que nós não podemos ter nesse momento é aglomeração, porque a aglomeração é que facilita a transmissão do vírus. Tá? uhum. E agora, na rua, vai sair, use máscara, vai fazer uma caminhada, mantenha pelo menos 5 metros de distância de uma pessoa para outra. E evite locais de acúmulo. Então, o indivíduo vai fazer a caminhada, a caminhada é também uma atividade social. Então, ele encontra com um amigo e vai aquele monte de gente correndo. Quando estiver correndo, né, tem que ser 10 metros de uma pessoa para outra. Pedalando é até 15 metros, porque o indivíduo suado na frente, se ele tossir lá, ele infecta o indivíduo lá de trás. Então, é claro que essa possibilidade é menor, estando em ambiente aberto, com vento, tem muita coisa que influencia nisso. Né? A carga viral, né, que o indivíduo tem, tudo isso influencia. Mas nós temos que pensar preventivamente. Né? É preferível manter uma distância de 5 a 10 metros da pessoa que estiver na frente. É mais seguro. Vai sair para caminhar, use máscara. Tá. Doutor, a Carla Tavares está perguntando aqui qual que é a sua opinião sobre a flexibilização do isolamento, sendo que, considerando que pode levar a um pico de transmissão e aumento da ocupação dos leitos hospitalares. Isso com necessidade de um retorno ao isolamento e até mesmo a possibilidade do lockdown que a gente já tinha falado, né, que é o fechamento total da cidade. Só recapitulando, né, nós comentamos sobre isso no princípio dessa live, que Hum? a flexibilização ela foi possível em função do número de leitos, da ocupação está baixa, abaixo de 40%, e a velocidade de progressão da epidemia está em torno de 1,09%. Se aumentar, né, e nós observamos isso diariamente, né, e o número de leitos
for sendo ocupado com uma velocidade maior do que nós consideramos seguro, aí volta a fechar, né? Então, é uma flexibilização intermitente, que é uma técnica descrita já para se fazer isolamento e flexibilização. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? É. Acaba que responde também o nosso seguidor aqui, o Marcelo Mota, que diz que está vendo muita aglomeração desde segunda nas ruas e que quer ver esse resultado aí, né? Se vai ser positivo ou negativo, que foi, o senhor acabou de falar aí dessa avaliação dos números, né? Sim, está tudo no site da prefeitura. Entre lá que vocês podem acompanhar, todo mundo pode acompanhar os dados diariamente. É só olhar os termômetrozinhos que são publicados a cada 48 horas, né? Se Exato. tiver tudo no verde, está ótimo. Se tiver no verde e amarelo, tá dois no verde, um amarelo ainda dá para continuar. Se tiver vermelho, não, retrocede. Tá Né? certo. Olha, doutor, a prefeitura já anunciou aí que pode ter uma nova leva de atividades a serem liberadas a partir da semana. Brenda? Ô, Brenda, eu não Oi, ouvi. oi. Ah, desculpa, doutor. Deu Tá, um cortezinho aí na transmissão. Eu tá não bom. consegui ver a sua pergunta. Vou repetir. A prefeitura já anunciou que pode ter uma nova leva de atividades a serem liberadas a partir da semana que vem, depois de ter Sim. os dados aí avaliados. O nosso seguidor Flávio Trombino, inclusive, ele quer saber se há previsão de reabertura dos restaurantes. Olha, os restaurantes, eles ficam, se não me engano, para a terceira etapa, né? Nós estamos na primeira, aliás, Uhum. na quarta etapa, né? Ah, Por sim. quê? Porque os restaurantes é, têm que estruturar melhor a sua forma de funcionar, né? Reduzir o número de mesas, né? Ajustar a forma de trabalhar. A Abrazel tem tido um contato constante com o secretário de Planejamento do município para discutir esse assunto. Então, é, é, tem sido feito um planejamento nesse sentido, né? Mas ainda é cedo. É importante nós chamarmos a atenção que nós nos baseamos em estudos que foram feitos e surtos que aconteceram nos Estados Unidos, na Itália, né, na China. Tem um trabalho muito interessante publicado pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta, que mostrou que uma pessoa infectada no restaurante foi responsável por contaminar mais 9 pessoas no momento que ela estava dentro do restaurante, sendo que 2 dessas pessoas morreram depois. Então, não é algo que a gente possa considerar como inócuo. Ah, um restaurante, qual o problema que tem? Eu também adoro um restaurante, né? Um bom restaurante, né? Todo mundo gosta. Mas, veja bem, se você abrir o restaurante hoje no meio de uma pandemia, quem que vai ter a coragem de ir lá ficar sentado 2 horas esperando o garçom, que eventualmente, se o garçom der um espico, você não paga a conta e vai embora, né? É, Outra coisa, igreja, né, também teve um surto. sim. Recentemente, aqui mesmo, em Belo Horizonte, o colega, o Estevão Urbano, relatando, né, um clube de orações, né, um grupo de orações. Vieram 2 pessoas de São Paulo, 9 infectaram nesse grupo que tinham 14 pessoas. Então, é, 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 essas coisas, esses surtos, eles são explosivos, porque se as pessoas ficam muito tempo, né, no mesmo local, mais do que 2 horas no mesmo local é suficiente para infectar muita gente. Né? Uhum. Então, é, 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 há uma relação entre volume de vírus eliminado e o tempo. Se a pessoa fica num determinado espaço por um tempo maior do que 2 horas, a dispersão do vírus é praticamente geral. Né? Então Uhum. aí aquela distância tem que ser repensada, tem que ser maior. Aí inviabiliza o próprio funcionamento do restaurante.
Sim, doutor, a nossa seguidora Cibele Matos, ela já quer saber, porque ela tem uma escola, ela quer saber qual que é o risco do contágio entre crianças na escola. É a mesma coisa da aglomeração de pessoas. Na hora que a escola voltar, né, ela tem que voltar diferente, né? Os professores têm que passar por um novo treinamento e as crianças também, né? Então, tem que ser um processo gradual, né? E nós sabemos, quem tem filho pequeno sabe, né, que as escolinhas é um local de intercâmbio viral muito grande, né? E isso acontece rápido. E as crianças levam os vírus para casa e infectam os mais velhos, né? Isso já é bem conhecido com influenza e com outros vírus respiratórios. Então, é importantíssimo as pessoas terem consciência de que na hora que voltar, vai voltar diferente. Ô, doutor, pegando esse gancho, é até bom assim, o que que a gente pode pensar, e até para esses locais que vão ter uma abertura mais para frente, né? Restaurantes, escolas, esses eventos, festas, vai saber se festa até o fim do ano vai poder fazer, como o senhor já acabou de explicar que Vai aglomeração ser não é difícil. legal, né? Pois é. O que que as empresas ou os locais que ainda não abriram, o que que elas já podem tomar de medidas sanitárias para quando for possível reabrir? Já esteja adequada, né, para receber esses funcionários, porque a gente teve em Jaboticatubas uma empreiteira que teve 60 funcionários Bem contaminados e lembrado. lockdown lá, né, no fim de semana. Exatamente. As empresas, hoje, várias empresas, estão fazendo o seu programa de segurança no trabalho, né, para a Covid. Então, Uhum, é, separação das pessoas, os call centers, por exemplo, onde tem muita gente trabalhando, né, o distanciamento tem que aumentar, todo mundo com máscara, né? É, isso é uma estratégia que tem sido pensado pelos vários setores. Os shopping centers estão fazendo esse planejamento, já existe um planejamento que tem sido analisado, só que essa abertura ela tem que ser feita de forma cuidadosa, porque senão vira um foco de transmissão. O deliver, né? De coisas compradas no próprio shopping, né? O uhum. drive-thru, né? Que o carro passa, você escolhe pela internet, passa, né? Rapidinho, né? E recebe o seu material, né? O que você comprou. Isso são estratégias diferentes para que a economia volte a funcionar com segurança e nós não tenhamos grandes surtos de infecção. Nós vamos ter surtos, sim, né? Com Hum. certeza vamos ter. Alguns localizados vamos ter. Porque, infelizmente, as pessoas às vezes insistem ainda em não observar as regras de distanciamento, de uso de máscaras, né? De higiene, né? De friccionar as mãos sempre em álcool gel, né? Isso é uma nova situação que a população tem que ir incorporando, né, para combater a epidemia. Tá certo. Bom, antes de encerrar essa live, eu já quero te agradecer, mas eu quero compartilhar aqui com os seguidores, inclusive agradecer os nossos seguidores aqui, que tem gente de tudo quanto é parte do Brasil aqui participando. É, compartilhar com eles também, que eu descobri uma coisa nova sua. Doutor, além de ser um competente médico, ajudando aí a blindar esse coronavírus aqui na nossa capital, é escritor também, né? Inclusive, Eu escrevo já há algum tempo, eu gosto demais de literatura, gosto demais de poesia, aham, eu tenho algumas músicas com alguns parceiros aqui já há algum tempo, né? Mas assim, a medicina ela ocupa muito a gente, né? E, exatamente. mas eu escrevo toda semana, né, para o jornal, né, para o jornal Uhum. Estado de Minas. Tem uma coluna lá que eu escrevo toda semana. Tem uma coluna. Pois E eu recebi seu texto.
falando exatamente desse momento que a gente está vivendo hoje. E é o que você falou, a medicina te toma muito tempo. Aí eu queria que você falasse um pouco mais essa escrita que você, né, nos deu de presente, que daqui a pouco eu vou falar como é que nossos seguidores podem acessar ela. Sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia de coronavírus. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse texto. Bom, o texto, eu recebi nós temos um grupo da Sociedade Brasileira de Infectologia, que é um grupo de discussão científica, né? Então ali são postados, mas todo grupo de WhatsApp tem uma hora que degenera, né? Então tem alguém que vai colocar a primeira piada, depois a segunda, a terceira. Os grupos de WhatsApp degeneram, eventualmente, às vezes até com discussões pessoais. Uhum. Então eu fiz uma proposta para a sociedade que nós criássemos um outro grupo onde nós colocaríamos ali só coisas, piadas ou questões culturais, né? Claro que as piadas predominam. Então eu vi eles postaram, alguém postou um vídeo muito bonito de um mergulhador que no fundo do mar fica quietinho, né? Chama Neio Barreto, né? E vem uma garopa, né? Que eu não sabia que era garopa, um amigo meu lá do Paraná falou assim: Carlos, isso é uma garopa, isso não é não é tal peixe que você imaginava, né? Uma barracuda, achei que fosse a barracuda. Ele, não, isso é uma garopa, eu sou ruim de peixe, né? Aí o mergulhador fica quietinho, o peixe vem, aproxima dele, ele passa a mão no peixe, acaricia o peixe, né? Ou seja, há uma relação entre espécies ali muito grande, né? Entre seres completamente distintos, né? Um homem e um peixe, né? Na profundeza do mar, né? Lá no fundão do mar mesmo, né? Aí me deu a ideia, falei, peraí, e a relação entre um ser altamente primitivo, como esse vírus, com uma pessoa, né? Nós estamos tendo essa interação. E qual foi esse primeiro momento, né? Então, uma reflexão sobre o vírus, ele tem um papel na natureza. O papel do vírus na natureza é transformar os seres pelos quais ele passa, inclusive nós, né? O vírus gera um momento de profunda reflexão na nossa vida, nos coloca em casa, nos faz arrumar gaveta, e arrumar gaveta, a gente faz a relação também com arrumar a gaveta da alma. É um momento de refletir, de pensar sobre o que você está fazendo, né? Nossa. E aí a correlação também com as nossas montanhas, né? Com as montanhas de Minas, né? Que já foram mar, um dia já foram mar, né? E isso deve ter acontecido também nas nossas montanhas, né? E que eu considero quase que um filtro contra, né? Um filtro contra a ganância, contra o que há de ruim, né? Nossas montanhas servem também para isso. Tá certo. Bom, doutor, mais uma vez eu quero te agradecer por essa live, pelas palavras desse texto, pelas informações esclarecedoras nesta live e dizer o seguinte, que o nosso locutor aqui, o Edson Aquino, ele gravou esse texto do doutor Carlos Starling, já está no nosso site, alvoradafm.com.br/podcasts. Depois nós vamos salvar esse vídeo aqui no perfil da Alvorada, vamos deixar o link lá. E você que está nos seguindo aí, ouve, deixa os comentários, né? E mais uma vez a gente quer agradecer a Alvorada FM, quer agradecer você, doutor Carlos Starling, por mais uma vez ser tão esclarecedor e preciso nesse momento. Um prazer, Brenda. Um abraço para todos os seguidores da Alvorada, os ouvintes da Alvorada. Agradecer o Edson, né, pelo carinho. O Edson, um grande amigo, meu ex-companheiro de pelada, né, de futebol, né, do nosso time, o time da rua. Agradecer com muito carinho a leitura desse texto, né? E obrigado, eu fico sempre à disposição. Eu que agradeço mais uma vez e vamos nos falando aí à medida que vai avançando a doença, as medidas, né? A gente vai já deixando aqui os seguidores para uma próxima live, né?